Gente, olha só quanta coisa linda eu vou ensinar você a fazer utilizando a massa que eu ensinei a semana passada, aquela cerâmica sem forno. Olha só, vamos fazer esses lindos pendentes, colar de mesa. Olha que lindo, gente, pingentes para você usar. E é um produto ótimo também para você vender. Então, se você está gostando da sugestão de hoje, não esquece, gente, é muito importante para mim que você dê o seu like e comente aí dizendo o que você está achando da aula de hoje. Combinado? Essa aula está imperdível, é muito fácil de fazer e olha, lindo resultado e você vai ganhar muito dinheiro produzindo esse lindo artesanato. Então, bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, na aula da semana passada eu ensinei vocês a fazer essa massa maravilhosa, né? Essa cerâmica que não precisa de forno. E nós já adiantamos e fizemos estas peças aqui. Inclusive eu vou usar hoje, né, para fazer os pendentes que eu prometi que iria ensinar. Inclusive, quem não assistiu a aula de como fazer essa massa, eu vou deixar aqui em cima no card, também na descrição do vídeo, o link para que você possa, né, aprender a fazer essa massa maravilhosa. E hoje nós vamos continuar, né, utilizando essa massa e fazermos lindos pendentes. E para isso, gente, como na semana passada, eu vou esticar a massa. E eu tô usando, olha, esse cano aqui, que é um cano de PVC, que eu coloquei esse EVA aqui do lado, tá vendo? Ele tem 5 milímetros, então quando eu passar sobre a massa, ela vai ficar com a altura certinha de 5 milímetros. Se você não quiser utilizar esse cano como o meu, você pode colocar duas varetinhas assim ao lado, né? E passar normalmente o seu rolo, que também vai nivelar bem e deixar, né, da altura que você deseje que fique a massa, tá bom? Eu prefiro já fazer assim porque eu acho mais prático, tá? E para começar a trabalhar com a massa, é sempre bom a gente colocar um pouquinho de óleo na mão, tô usando óleo mineral, ou passar um hidratante, que aí fica melhor para manipular, tá? Aqui eu vou colocar o meu trabalho sobre esse tapetinho de silicone, mas se você não tiver, você pode, como eu ensinei na outra aula também, usar saco plástico, abrir a massa sobre um saco plástico e deixar as peças secando, né, que também pode, tá? Então, gente, para começar meu trabalho, eu vou colocar aqui um saquinho plástico e vou abrir a massa sobre ele, tá? Vou polvilhar um pouquinho aqui de talco, pode ser também um carbonato de cálcio. Olha, vou colocar aqui sobre o plástico, né? E vou colocar aqui a minha massa sobre ele, tá? E aqui, gente, é só abrir a massa, tá? Olha. Você vai abrindo até que ela fique na altura, né? Certinho aqui que eu determinei para esse rolinho, que são 5 milímetros. E pronto, gente. Agora que eu já abri, né? Vou colocar mais um pouquinho aqui do talco. Eu vou cortar, tá? E para cortar, você pode usar esses cortadores aqui de biscoito, olha, que são bem baratos, são bem fáceis de achar. Mas se você não tiver, não tem problema, gente. Você pode usar, por exemplo, a boca de um copo, né? Colocar aqui e cortar também do tamanho que deseja. Pode usar também, olha só, uma tampinha, né? Coloca aqui, aperta e corta, enfim, dá para improvisar muita coisa. Hoje eu quero usar esses aqui porque eles estão no tamanho que eu pretendo aqui pro meu projeto, tá? Então, vou colocar aqui, olha, apertar bem, vou também cortar um pedaço desse. Olha. Eu venho aqui e retiro o excesso de massa. E essa massa que sobrou, eu vou usar para o restante que eu preciso. E sempre que você tiver parado de utilizar a massa, coloca ela no saquinho, olha, e aperta e deixa aqui do lado, que é para não secar, tá? E aqui eu já posso retirar minha forma. Olha, gente, tá vendo? E eu já deixo ela secando nesse plástico, tá? Isso é bastante importante, como eu já expliquei para vocês, porque essa massa, ela é muito sensível, então, se eu ficar retirando aqui do plástico para colocar em outro lugar, ela pode
entortar, deformar, né? Então, do jeito que ela está aqui no plástico, gente, olha, eu retiro aqui e ponho no lugar aqui para secar, tá? E agora, mais uma vez, eu vou continuar abrindo aqui minha massa para fazer as outras formas que eu vou precisar aqui para o meu trabalho de hoje. Vocês viram como ela é super fácil de trabalhar, gente? Olha que maleável que é essa massa, né? Muito boa. E agora eu quero fazer, né, uma rodinha um pouquinho maior para combinar com aquelas duas que eu fiz. Então eu vou utilizar, olha só, o copo, porque ele tem uma circunferência, olha, maior que essa de biscoito. Então vai ficar bem bonito aqui meu trabalho. E mais uma vez, olha, só apertar. E aqui eu retiro o excesso da massa. Essa eu vou deixar aqui no tapetinho de silicone, né, para secar, tá? E o restante eu vou fazer outras formas. Olha, tá vendo? Ainda sobrou bastante massa. Eu vou colocar também sobre o plástico. E agora, novamente, né, vou abrir a massa para fazer mais uma forma aqui. Eu acho que vai ficar bem bonita. Olha só. Vou usar para fazer um coração. Aperto bem e retiro aqui o excesso. E olha só, gente, que bonito, né? Que ficou também o meu coração. E assim eu vou fazendo, né? Até terminar toda a minha massa. Eu já tenho essas peças aqui que eu fiz a semana passada na nossa aula, e todas elas servirão, né, pra gente poder fazer o trabalho de hoje. Eu vou até aproveitar esse restinho que está sobrando aqui e vou fazer algumas contas, porque a gente pode fazer também, gente. Olha, pega um pedacinho aqui da massa, deixa eu amassar bem aqui, olha, fazer menor. Olha, faço aqui uma bolinha. E vou perfurar aqui com um palitinho, com um arame. Olha só. Vou fazer algumas contas para usar aqui nos meus trabalhos, tá? Inclusive fica bem bonito você fazer as suas contas para fazer aqueles trabalhos de mesa, sabe? Fica bem bonito, olha. Vou fazer algumas aqui e deixar. E a gente vai usar aqui também no trabalho. Olha só que bacana, vou fazer de vários tamanhos. Aí essas contas não precisam ficar necessariamente do tamanho certinho, né? E aí fica bem bonito, olha. Tá vendo, gente? Muito fácil de fazer, né? Bem, gente, agora que eu já recortei todas as formas que eu queria, é bastante importante nós fazermos aqui os furos, né? Para passar o cordão dos pendentes, né? Essa redonda aqui, olha só, eu quero dividi-la no meio. Então, eu vou utilizar essa régua e vou apertar e dividir, olha só, mais ou menos aqui no centro, tá? Pronto, gente. Já tá dividido. E para fazer os buraquinhos aqui onde vai passar o cordão, eu vou usar esse canudinho aqui, olha, que eu cortei, né? Vocês vão entender por quê. Aí, então, eu venho aqui, olha, e faço o primeiro furinho. Viro aqui o meu canudo de plástico. Olha, retiro. E a massinha que ficou aqui dentro, olha, eu empurro com um palitinho. Por isso que é importante a gente recortar, né, o canudinho, que aí facilita bastante. E agora eu faço um outro furo na mesma direção daquele, ó. Também a mesma coisa, retiro aqui a massinha que ficou dentro do canudo. E vou novamente deixar para secar. E vou fazer a mesma coisa nesse outro círculo aqui que eu fiz, né? Vou também cortá-lo ao meio. Bem, gente, agora que já estão todos, né, perfurados e prontos para secar,
eu vou deixar aqui secando por mais ou menos, gente, 2 dias, tá? Tudo depende da temperatura ambiente, como eu já expliquei na aula passada, tá bom? Então, as primeiras 24 horas você deixa secando assim como está. Depois de 24 horas, você simplesmente vira, tá? Vira todos eles para secar do outro lado. Então, em média, se tiver um dia quente, em 2 dias seca, no máximo 3 dias. Tá bom, gente? Mas tudo isso eu expliquei na aula quando eu ensinei a fazer a massa detalhadamente. Vocês assistam essa aula para aprender os detalhes, tá? Então, eu vou deixar tudo secando agora e já volto para a gente poder continuar e montar os nossos pendentes, fazer uma pintura bem linda, tá bom? Até já! E pronto, gente, nossa massa, olha, já secou super bem. E eu vou aproveitar e responder algumas perguntas que vocês me fizeram. Muita gente me perguntou na aula passada, onde eu ensinei a fazer a massa, se ela encolhe após a secagem. Olha só, gente, não encolhe, tá vendo? Eu usei esse molde para fazer, olha, o mesmo molde, ela está exatamente do mesmo tamanho, né, de quando eu coloquei no molde. Então, ela não é como o biscuit, né, que encolhe depois da secagem. Ela não encolhe nada e fica exatamente do mesmo tamanho. Algumas pessoas me perguntaram se quebra quando cai. Olha, gente, ó, tá vendo? Tá caindo de uma altura grande, ó. Ela não quebra, ela é super resistente, olha. Tá vendo? Fica bem durinha e bem resistente, tá? E se você quiser utilizá-la também em moldes de silicone, também pode usar, fica muito bom. E você pode modelar também, fazer bichinhos, bonequinhos, também pode, que fica excelente o resultado, tá? E o melhor, né? Como eu mostrei pra vocês, ela não encolhe. Então, após a secagem, gente, é importante você lixar, porque às vezes ficam algumas rebarbas aqui na ponta, né? Como toda a massa. Então, para isso, você usa uma lixa. Eu tô usando uma lixa 180, mas pode ser uma 150 também, né? E você simplesmente, olha, passa, tá? Passa só ao redor, assim, nas rebarbas, para ficar um acabamento bem lisinho e bem bonito, tá? Bem fácil, olha. É só ir passando a lixa e deixando um acabamento mais bonito. Fica, ela sai com facilidade, né? Lixando. Olha só. Pode lixar aqui a parte de cima também, ó. Tá vendo, gente? Aí fica mais lisinho ainda o acabamento. Bem, gente, agora que as peças já estão todas prontas, lixadas, né? Eu vou começar a pintar aqui os motivos, né? Que eu vou usar nos meus pendentes. E eu vou fazer dessas 3 formas, vou ensinar também um trabalho com decupagem, enfim, ensinar várias técnicas para vocês escolherem depois. O primeiro, eu quero usar essas 2 cores, olha só. Essa aqui é uma tinta acrílica na cor rosa antigo e uma tinta branca para mesclar também acrílica, tá? Então, vou colocar aqui na bandejinha um pouco da tinta branca, eu vou colocar um pouco da rosa também. E aí, gente, para pintar, não precisa preparar a peça, passar fundo, nada. Você pode pintar diretamente na massa, né? E essa primeira eu vou usar essas 2 cores, vou fazer uma mescla com as cores, que é justamente para não ficar aquela pintura chapada, né? Acho que fica mais bonito. Vou hidratar aqui meu pincel e começar passando aqui o rosa antigo, olha, sobre toda a minha peça. E vou mesclando com um pouquinho do branco. Olha, aí mesclando essas 2 cores, vocês vão ver que vai ficar uma pintura bem bonita, bem interessante. Vocês estão vendo, gente, como ela fica bem lisinha, né? E você pode pintar tranquilamente, olha. Olha como fica um acabamento bonito. Pinta aqui também dentro dos buraquinhos, olha. Aí você pinta também as laterais. E depois que secar aqui a parte da frente, você pinta também a parte de trás, tá? Que acabamento, né? Um acabamento bem feito é tudo numa peça, né, gente? Olha só, gente, fazendo a mescla aqui com o branco, olha como ficou uma cor bem interessante, né? Ficou um efeito um pouco manchado, assim, e eu acho que fica muito bonita. Então, todas essas peças aqui desse meu primeiro pendente, eu vou pintar nesse tom, tá? Agora, esse segundo, eu resolvi usar uma cor azul, olha só. Na verdade, não é nem azul, é um verde água, que eu acho que também vai ficar bem bonito o resultado. E eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o verde água e mesclar um pouquinho com o branco. Já limpei o pincel, vou colocar um pouquinho aqui do verde água.
E olha só que cor linda, né, gente? Só ela sozinha também já é maravilhosa. E olha só, gente, também, né, ficou lindo o resultado, adorei esse tom. Então, vou deixar aqui junto com esse e todas as outras, eu vou fazer a mesma coisa e pintar dessa cor, tá? E agora aqui na borboleta, eu quero ensinar para vocês uma outra técnica que também é bem interessante. Nós vamos trabalhar com a pintura bem aguada, gente. Vocês vão ver que fica muito lindo. E eu vou usar, olha só, essas duas cores, tá? Que é uma tinta PVA, azul marinho e azul turquesa. Vou colocar só um pouquinho aqui na bandejinha, porque como eu falei, eu vou fazer uma pintura bem aguada. E agora, gente, aqui nos veios, né, da asa da borboleta, eu vou passar o azul mais escuro para dar uma profundidade, tá? Então, vou usar esse pincel mais fininho, ele é um pincel Condor número 4, tá? Olha. Molho aqui na água, tá vendo? Molhei na água, coloquei um pouco mais de água aqui na tinta. E vou deixar ela aqui mais aqui na parte, olha, dos relevos, do baixo relevo, né, da asa da borboleta. E com a tinta aguada, ela penetra bem, fica como se fosse um aquarelado, sabe? Fica bem bacana também. Olha, tá vendo, gente? Passei só onde tá a borboleta e já destacou, né, a borboleta. E agora, antes da tinta secar, aí eu venho com o azul turquesa, é a mesma coisa, ó. Coloco um pouco d'água aqui na tinta e vou passando sobre aqui, fazendo uma mescla, tá? Vou colocar até um pouquinho de branco aqui para ficar mais clara. Olha, vocês estão vendo que a tinta tá bem aguada, né? E eu vou fazendo essa mescla do azul mais escuro, do azul mais claro. Vocês vão ver que bacana que vai ficar esse resultado aqui. Pinta também nas laterais, ó. E agora, mais uma vez, né, eu venho com o azul mais escuro e dou uma reforçada aqui na parte de dentro das asas, ó. Pra gente destacar bem aqui a borboleta. Tá vendo, gente? Agora eu vou deixar secar porque eu ainda vou entrar com mais uma cor aqui para dar luz. Mas a próxima cor que eu vou entrar, aí tem que essas duas tintas já estarem secas, tá? Então vou deixar aqui do lado para secar, tá? Gente, nessa peça aqui do coração, eu vou trabalhar com decupagem e também com pintura, tá? Para vocês terem, assim, uma variação de técnicas para usar nesses trabalhos, tá bom? Como essa peça eu vou fazer decupagem, eu já dei um fundo nela com a tinta acrílica branca. Então, eu vou começar passando aqui sobre a peça uma cola gel, né? Para poder colar. Mas se você não tiver a cola gel, pode usar também uma cola branca, não tem problema nenhum. Olha, eu vou passar aqui sobre o local onde eu quero que o guardanapo cole, né? E vou ajustar bem o desenho aqui sobre o meu trabalho. Vou usar um plástico, né? Para colar bem. E agora eu vou tirar as rebarbas, né? Utilizando aqui uma lixa. E aqui vou fazer novamente um buraquinho, né? Olha só, gente, só com a decupagem, né, já ficou lindo também o trabalho, tá? Mas se você quiser fazer um charme a mais, olha, eu vou fazer uma pintura aqui utilizando essa renda. Vou colocar aqui sobre a decupagem, vamos ver como é que vai ficar. Vou colocar essa cor aqui, que é o laca rosa. Olha, eu vou pegar um pincel pituar e vou fazer só um efeito aqui utilizando essa renda, né? Olha só, gente, só para fazer um charme a mais, né? Não sei se tá dando para ver, mas ficou bem bonitinho aqui o desenho da renda sobre a decupagem, tá? Mas se você não quiser, você deixa só a decupagem, que também fica bem lindo. Então, agora, gente, eu vou deixar tudo secar, né? Vou terminar de pintar com as mesmas cores as outras peças e já volto pra gente continuar, né?
aqui o nosso trabalho e fazer a parte dos barbantes. Ah, e outra coisa, eu vou pintar também essas contas aqui, tá? Que eu vou usar também no trabalho. E para pintar, gente, eu vou pintar só uma, porque é bem fácil também de fazer. Eu vou encaixar aqui, olha, nesse cotonete, só para segurar melhor. E vou pintar. Eu vou mesclar duas cores, acho que eu vou colocar um pouquinho de rosa, ó, porque essas contas eu vou usar aqui nesse trabalho. Olha, vou colocar rosa com um pouquinho do turquesa. Tá vendo, gente? Mais ou menos assim, né? Vou deixar nesses dois tons aqui, pra gente poder adicionar aqui ao nosso trabalho essas contas, tá? Bem, gente, todas as peças já secaram, né? E como eu falei para vocês, na peça da borboleta eu vou colocar mais uma cor. E eu vou usar aqui a cor dourada. E para isso eu usei essa tinta metálica aqui, uma tinta acrílica na cor dourada. E para fazer essa pátina, dar um destaque aqui na borboleta, eu vou usar um pincel, olha só, de uma cerda um pouco mais dura, tá? Porque eu vou fazer quase uma pátina seca. Então, você pega só um pouquinho de tinta, olha, tira o excesso e passa levemente aqui sobre as asas da borboleta. Tá, gente? É só para dar um destaque aqui na borboleta, ele aparecer mais e fica um contraste bem bonito, olha só. Tá vendo? Passa com a mão bem leve, olha. Somente aqui na borboleta, e vocês estão vendo como já aparece bem mais, destaca aqui as asas dela, né? Porque esse pedacinho aqui, esse redondo, eu quero fazer um pingente. Então, é bastante importante a gente dar esse destaque aqui, né? Para esse motivo que nós fizemos aqui no formato de borboleta. E olha só como já fica bem bonito, né? Pronto, gente, olha só, creio que já foi aqui, né, o suficiente para destacar bem a minha borboleta. E como vocês estão vendo, olha, ela está bem fosca, né? Porque todas essas tintas acrílicas, elas têm acabamento fosco. E para ficar bem parecido com uma cerâmica, então a gente precisa passar um verniz, tá? E aqui você pode usar o verniz da sua preferência. Você pode usar um verniz à base de água, pode usar um verniz em spray, usar um verniz geral, ou então usar a laca chinesa. Hoje eu vou usar, olha só, o verniz vitral, tá? Que ele dá um efeito bem parecido com o verniz geral e com a laca chinesa. Ele é bastante brilhante, então eu acho que vai ficar bem bonito o resultado. E é só aplicar com pincel, gente. Ele seca bem rápido, olha só. Vou aplicar aqui nessa peça e vocês vão ver como já dá um outro charme aqui para ela, né? Na hora que fica esse efeito aqui mais brilhante. Vai lembrar muito uma peça de cerâmica. Passa dos dois lados, né? Vou passar primeiro desse lado, aí depois que secar, eu passo no lado de trás. Mas olha como já ficou bem diferente, né? Vou passar nessa outra redonda. E destaca mais as cores também, né? Todos os efeitos que nós fizemos aqui com as tintas aparecem mais. E aí sim, fica parecendo, né? Como se fosse uma peça de cerâmica que você queimou no forno de alta temperatura. Olha só, gente, que lindo que ficou, né? Então, agora eu vou fazer esse processo aqui em tudo, inclusive nesse da borboleta, vou passar também, olha. Né? Olha só que lindo que já vai ficando. E depois que estiver tudo sequinho, aí nós passamos para a parte final da nossa aula. Maravilha, né, gente? Tá bom? Então, até já. Bem, gente, chegou o momento agora de montarmos, né, os nossos pendentes. Aí, para isso, eu vou usar esses dois tipos de barbante. Esse aqui é um barbante que eu tenho aqui em casa, olha, é barbante universal. Pelo que tá aqui dentro, ele é número 7, tá? Mas se você tiver até um mais fininho, é melhor, né? Eu vou usar esse que eu tenho aqui, tá? E esse outro é um barbante encerado, né? Que é próprio para fazer bijuteria. Se alguém quiser a referência, olha só. Ele é dessa marca, Danitex, Dani Biju Class, número 5 encerado. Aí tá aqui, cordão encerado 05 na cor cru, tá? Então, se alguém quiser referência, é esse aqui que eu tô usando. Então, eu vou começar
aqui com essa da borboleta, né? Que eu vou fazer um lindo pingente. E vou colocar essa conta. Essa conta eu também fiz com a massa e pintei na cor ocre. Aí eu vou separar aqui, vou fazer com esse barbante aqui, olha, um encerado. Vou separar um pedaço. Aí o tamanho, né, que você vai separar é de acordo com o tamanho que você quer que fique o seu pingente, né? Aí eu vou cortar esse pedacinho. E aqui é bem fácil, gente, olha. Eu venho aqui por trás, tá vendo? Eu cortei aqui no meio, né? Fiz essa voltinha. E aqui por trás eu coloco aqui no buraquinho da borboleta, olha só. Aí venho com essa ponta que sobrou e passo aqui no meio. Tá vendo? É bem fácil. Aí você faz um lacinho. Olha, passei aqui no meio e agora eu puxo, ó. E olha só que bonitinho que já ficou, né? Aqui o acabamento. Olha. Bem bacana, né? E agora, para dar mais um charme, eu vou colocar a conta aqui. Essa conta que eu fiz com a massa. Aí, se você quiser colocar mais de uma, também fica bem bonito. Olha. Tá vendo? Eu coloquei a conta aqui e para firmar aqui, eu vou dar um nó. Aí você dá um nó e vai puxando o nó para ficar bem encostadinho aqui da conta que eu fiz com a massa. Olha. E pronto, gente. Olha só que lindo que ficou, né? O pingente. Aí, se você quiser colocar mais conta, você coloca e vai dando nó. Aí pode colocar até aqui, por exemplo, colocar mais algumas dessas. Mas olha, eu achei lindo, lindo, lindo. Esse outro aqui, olha, eu fiz uma folha, sobrou um restinho de massa. Aí usei uma forma de folha e fiz a mesma coisa. Olha como ficaram lindos, né? Os dois pingentes. Isso aqui, gente, é ótimo para você vender, né? E agora, gente, vamos fazer aqui os pendentes, né? Eu vou começar com esse aqui, ó, cor de rosa. Aqui eu já fiz esse tassel aqui, fiz utilizando esse barbante. Eu só não gravei, gente, porque essa aula já tá muito comprida, né? Aí, se eu gravar fazendo tassel também, vai ficar muito longa a aula. Mas se vocês quiserem que eu ensine como fazer esse aqui, aí me deixa aí nos comentários que eu gravo uma aula rapidinho, só ensinando a fazer, tá? Aí, para ficar fácil de passar aqui no buraquinho, eu vou colocar a fita crepe na ponta aqui do barbante, que aí facilita na hora de passar. E agora, gente, eu vou passar aqui no último, aliás, a bolinha última, né? Vou passar aqui no último, olha, o tassel, tá? Pronto. Aí você deixa aqui mais ou menos 1 centímetro, né, sobrando. E aqui atrás, olha, você dá um nó para firmar bem, né? Ó, dá um nó bem rente aqui no buraquinho. Pra já firmar. E essa parte você não corta, porque nós vamos usar daqui a pouco, tá vendo? Olha, agora já ficou aqui bem firme. E agora, vamos passar aqui nos outros, tá? Aí eu vou cortar um pedaço de barbante, mais ou menos do tamanho que eu quero que fique, olha. Aí esse tamanho não é padrão, gente, porque depende do seu projeto. Vai sobrar um pouquinho pra cá, olha, um pouquinho aqui. E também, né, vou fazer a mesma coisa, eu vou passar uma fita aqui na ponta, pra ficar mais fácil, né, de passar. Eu juntei as duas pontas e vou passar a fita. E agora eu pego a peça aqui da ponta, olha, tô com o meu barbante aqui dobrado e por trás eu vou passar o barbante. Como esse barbante é muito grosso, gente, aqui na parte da dobra também coloquei uma fita para ficar fácil de passar. Olha, então eu passo aqui, né, por trás. A fita para vocês verem. Olha, tá vendo? Aí fica a alça aqui, aí você coloca do tamanho, né, que você desejar, tá? E agora vou passar, viro aqui o
o meu pendente. Aqui pela parte de trás, vou passar aqui nesse outro buraquinho. Tá vendo, olha? Aí você sempre presta atenção para ele ficar assim paralelo, né? Que fica mais bonito, não ficar o barbante aqui torcido, né? Deixa assim bem certinho, tá? Aí no segundo, que é a segunda peça, eu vou passar aqui pela frente, ó. E assim, né, eu vou fazendo como se estivesse costurando, né, o barbante aqui sobre as peças. Estão vendo que é muito fácil. Aí aqui você deixa mais ou menos, olha, 1 centímetro, 1,5 cm, né? Agora eu viro e na parte de trás vou colocar de novo o barbante, olha. Tá vendo, gente? E aqui, novamente, na parte da frente, eu coloco a última ponta aqui do barbante, olha. E agora eu viro tudo, olha, para vocês olharem melhor a parte de trás. Tá vendo, gente? Aqui é a parte de trás. Aí eu pego a ponta que sobrou aqui do tassel, mais a ponta que veio lá de cima e dou um nó. Porque aí vai ficar bem firme, olha. E agora dou outro nó. E agora eu corto as pontas. E aí, gente, olha que lindo, né? Nosso pendente, olha, já está pronto. Olha como fica maravilhoso. E materiais, né, muito baratos, né? Tô usando, como vocês estão vendo, um barbante comum, né? E olha só como ficou lindo o resultado, né? Aí vou fazer a mesma coisa nesse outro azul. Bem, gente, agora vamos para o nosso colar de mesa, né? Vocês viram que ao invés de fazer a conta mesclada, eu resolvi fazer uma azul e uma rosa, que eu achei que ficou mais bonitinho aqui, combinando, né, com o coração que nós fizemos. Então, para fazer aqui é muito fácil, gente. Eu vou usar esse tassel aqui na cor azul, que eu acho que vai combinar bastante. E aqui eu já cortei um pedacinho desse barbante encerado que eu vou usar para fazer aqui o colar de mesa, tá? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou cortar essa parte do tassel e vou passar aqui, olha, cortei o barbante no meio, né? Fiz essa dobrinha e vou passar aqui no meio e já vou amarrar, que isso aqui vai ser a ponta do meu colar de mesa, ó. E aqui eu vou dar 2 nós. Agora outro nó. Aí, dependendo do material que você tá usando, ou você põe um pinguinho de cola aqui para reforçar, ou você queima, tá? Eu vou cortar aqui bem rente, para poder dar um acabamento bem bonitinho. Olha, já prendi aqui na ponta, né? E agora, simplesmente, acertar a pontinha, eu vou começar a colocar aqui as contas que eu fiz com a massa, né? E pintei, olha. Junto as duas pontas aqui do barbante e vou colocando. Se tiver ruim para colocar na conta, aí você pode fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Você pode colocar um durex ou uma fita crepe na ponta. Olha. Aí, se entre uma conta e outra você quiser dar um nó também, fica bem bonito, tá? Esse meu aqui eu vou fazer sem o nó. E assim eu vou colocando, olha. Essas contas ficaram lindas, né, gente? Olha, super barato, né? Feito com a mesma massa. Achei que ficou incrível o resultado. Ela ficou disforme. Eu gostei bastante. Olha. E pronto, gente. Olha, agora que eu já coloquei em tudo, eu vou prender aqui no meu coração.
E para ficar bem preso, vou ensinar um truque para vocês. Olha, eu passei aqui, tá vendo? Por dentro do coração. Agora eu volto e passo por dentro da conta de novo, aqui o barbante, olha. Passo os 2 fios de barbante. Tá vendo? Olha, aí ele vai prender super bem aqui, ele vai fazer um laço, né? Ó, se aperta bem para ficar bem firme. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, e dou os nós. Assim ele ficará bem preso. Deixa eu passar aqui por baixo para dar mais uma reforçada. Dou um nó. Dou uns 3 nós, mais ou menos. 2. Assim fica um acabamento bonito e fica bem firme. E olha só, gente, que bonito que ficou, né? Também o nosso colar de mesa. Incrível, né, gente? Vocês viram? São opções muito baratas, com materiais super fáceis de fazer, né? Porque essa massa é muito versátil, né? E olha só quanta coisa linda eu fiz, gastando quase nada. Você pode economizar muito e fazer isso aqui para vender, que tá muito na moda e vende muito bem, tá? Esses pendentes você pode pendurar em armários, tem gente que pendura até em carro. Enfim, pode pendurar na parede, fica lindo. E o cordão de mesa, né, para decorar a sua mesa, e os pingentes. Olha só quanta coisa que eu fiz usando a nossa massa super econômica. Então, se você gostou da dica de hoje, gente, não se esquece, me ajudem dando o seu like, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo no canal. É muito importante para mim, gente, que vocês compartilhem os vídeos e também deixem comentários, porque aí o YouTube entende que meu conteúdo é interessante e vai mandar para mais pessoas. Então, dar o like e comentar é super importante para mim, nem que seja com um coraçãozinho, gente. Comenta lá que vocês me ajudam bastante, tá? Um grande beijo a todos, gente, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, um beijo.